Olá pessoal, tudo bom? Ó, hoje eu vou tentar trazer algumas dicas aí de porcentagem, né, para as questões aí da VUNESP, né? Então eu vou tentar trazer algumas dicas de porcentagem que vão servir tanto para a prova de soldado, prova de sargento, né, prova do CSTPM, né? Dicas assim de repente para você olhar a questão de porcentagem de um jeito de repente um pouco mais fácil, né? Tentar facilitar a sua vida, até porque as questões de porcentagem é um dos poucos tópicos que às vezes cai mais de uma questão. Então, prova de soldado e prova de sargento, isso é bem comum, né? Cai de repente mais de uma questão, né? Então, não é um assunto que você pode negligenciar, porque ele sempre aparece com um peso grande na prova. E porcentagem é um dos poucos tópicos também que aparece inserido em outros assuntos da matemática. Então, porcentagem pode estar aparecendo junto com uma questão, por exemplo, de geometria, ele pode estar aparecendo junto de uma questão de média. Eu posso colocar a porcentagem em qualquer tópico que eu quiser da matemática, né? E às vezes, né, fazer o cálculo de matemática, de porcentagem, dentro de uma questão, fazer um cálculo rápido, isso ajuda bastante a gente ganhar tempo, que é uma das principais coisas aí para quem está fazendo um concurso, ok? Então eu vou tentar trazer algumas dicas de como você, de repente, olhar para a porcentagem de um jeito um pouco diferente e ganhar tempo, ok? Bom, dessa vez eu vou trazer para vocês aí o método do cálculo mental, ok? Esse método do cálculo mental, ele parte de que pressuposto? A gente vai tentar fazer contas de porcentagem, né? Não vão ser todas, mas grande parte das questões que vão aparecer a gente vai tentar fazer dessa forma, através de um jeito que seria esse cálculo mental, seria como? Tentar sem fazer muita conta, né? Tentar fazer isso um pouco mais de cabeça, né? Porque essas porcentagens são fáceis. Então, como é que a gente vai usar esse esquema? A gente vai usar um padrão. Então, a gente vai chamar o quê? De padrão, toda vez o quê? Os 10%. Por quê? Porque 10% de qualquer número, pessoal, é só você andar a vírgula uma casa para esquerda, que é justamente o que eu escrevi aí. Você calcular 10% de qualquer valor, você não precisa jogar isso numa calculadora, você não precisa escrever essa conta no papel para saber quanto é que é 10% no valor. Você sabe que é só deslocar a vírgula uma casa para esquerda. E é esse padrão que a gente vai conseguir, vai estabelecer para descobrir as demais porcentagens que tiver no problema, que foi justamente o que eu escrevi aí no segundo tópico, tudo bem? Então a gente vai sempre olhar para um número e tentar imaginar quanto é que é 10% daquele número. E a partir disso a gente vai estabelecer as relações necessárias aí para conseguir achar as demais porcentagens, tudo bem? Então eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente dar uma olhadinha. Por exemplo aqui, vamos calcular 10% de 240. Você não precisa fazer essa conta, né? Você já sabe o quê? Você vai andar uma vírgula, uma casa para a esquerda, 240 vai virar 24. Por exemplo, 10% de 1.100. 1.100, andou uma vírgula para a esquerda, vai dar 110. 10% de 500, tirou uma vírgula, vai dar o quê? 50. 10% de 75, opa, 75, eu dou uma vírgula para a esquerda, a vírgula que estava do lado direito do 5 vai ficar entre o 7 e o 5, vai dar 7,5, né? Ou se fosse dinheiro, né? 7,50, tanto faz. 10% de 10, opa, andou uma vírgula, sumiu aquele zero, então vai ficar 1. 10% de 0,7, opa, o número já tem uma vírgula, não importa, vai dar mais uma vírgula para a esquerda, vai ficar 0,07, tudo bem? Então calcular 10% de qualquer número não tem segredo, você não precisa perder tempo fazendo essa conta, é só você pegar a vírgula e deslocar uma casa para a esquerda. Maravilha até aqui? Então esse vai ser o nosso padrão, esse vai ser o nosso ponto de partida para achar a porcentagem que a gente quer. Lógico, muitas vezes o problema não vai pedir quanto é que é 10% do valor, ele vai pedir outras porcentagens, mas a gente vai usar isso como um ponto inicial para chegar na porcentagem que a gente quer lá na nossa questão, ok? Continuando. Então agora vamos pegar um exemplo mais prático aí, né? Por exemplo, sei lá, pega uma questão lá e lá no meio, não sei, no meio dessa questão você vai precisar uma hora calcular 35% de 240, tudo bem? Então, teoricamente, existem N formas, né, da gente fazer isso, né? Então, a gente pode pegar lá, a gente pode fazer por regra de 3, você pode falar, 240 é 100%, né? X é igual a 35%, multiplica em cruz, isso é um jeito. Você pode fazer pelo aquele método, né, de uma fração, você pode botar 35 sobre 100 de 240, aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima.
Porcentagem não existe jeito certo, não existe várias formas de você calcular a porcentagem do número. Só que agora eu estou deixando essas clássicas, né, essas aqui todo mundo já sabe um pouquinho de lado, então tentando te trazer uma coisa um pouco mais nova. Bom, 35% de 240, como é que a gente vai fazer? Então vamos tentar pensar um pouco. Já que a gente já sabe quanto é que é 10% de 240, a gente já sabe que 10% de 240 é 24. Então vamos tentar quebrar esses 35 em porcentagens que a gente conhece em função desses 10%. Bom, então vamos pensar no 35 de uma forma fácil de quebrar ele. 35%, o que que ele é? Foi o que eu escrevi aí na segunda linha. 10%, mais 10%, mais 10%, mais 5%. 10, 10, 10 dá 30, 30 mais 5 dá, fecha os 35%. Tudo bem até aí? Bom, só que agora cada uma dessas partezinhas a gente já sabe. Por quê? 10% quanto é que é? 24. Os próximos 10, também 24. Os próximos 10, também 24. Agora é que vem o pulo, né? Você estabelecer outras relações com outros números a partir dos 10%. Agora vamos pensar. 10% é 24, quanto é que vai ser 5%? 5% não é metade de 10%? Então o resultado também vai ter que dar metade. Se 10% é 24, 5% vai dar 12. Então o que a gente faz agora? Junta todas essas partezinhas. Opa, 10% é 24, 10% é 24, 10% é 24, 5% é 12. E aí depois a gente soma tudo, que foi o que está naquela última linha. 24 com 24 com 24 dá 72 e 72 com 12 dá 84. Tudo bem? Então é basicamente essa forma que a gente usa. Aí você fala, poxa professor, mas e se não aparecer de repente um número que seja fácil, múltiplo de 10 ou múltiplo de 5, né? Se aparecer, sei lá, 33,8%, aí eu concordo com você, vai ficar um pouco complicado de você fazer dessa forma no cálculo mental. Dá? Dá, mas aí a gente vai ter que fazer por uma aproximação, vai ter que ser uma outra forma. Mas o que eu digo para vocês é que normalmente, grande parte das vezes, isso para não falar todas, as porcentagens que a VUNESP colocam na prova não são números assim tão quebrados, tão difíceis de trabalhar. Normalmente são múltiplos de 10 ou múltiplos de 5. Tudo bem? Então é por isso que isso vai facilitar bastante e eu já vou te trazer alguns exemplos de algumas questões onde isso acontece e a gente consegue aplicar isso aí para tentar ganhar tempo aí com esse tipo de cálculo, tudo bem? Então usa sempre o 10% como padrão, aí no nosso caso como apareceu 5, a gente pegou a metade, ok? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Por exemplo, preciso calcular aí 75% de 500, né? Então como é que a gente consegue fazer isso também rápido de cabeça, né? Bom, aí você podia pensar, poxa, Conrado, se a gente fosse seguir a mesma lógica, né, do exemplo anterior, lá dos 35% de 240, eu teria que pegar esse 75, quebrar em várias partezinhas de 10 e mais uma de 5, né? Vão ser 7 partes de 10% mais uma parte de 5. Só que a gente já vai dar um pulo em relação a isso. Por quê? Vamos quebrar ele em um pouco menos. Por quê? Porque 75% de 500, 75% não é 50% mais 25%? Tudo bem? Eu posso também quebrar em 10, 10, 10, 10 e 5 lá no final. Vai dar certo, vai dar certo. Mas vamos tentar pensar agora um pouco mais junto, né, isso aqui. Vamos tentar juntar um pouco essas porcentagens. Então vamos tentar juntar essas 5 partes de 10 em 50% e aquelas 2 partes de 10 e uma parte de 5 em 25%. Então, pessoal, jeito fácil de calcular 75% de qualquer número. 75% é 50% mais 25%. O que é 50% de qualquer valor? É metade. E o que é 25% de qualquer valor? Metade da metade. Tudo bem? Então, calcular 75% de qualquer valor é você pegar metade desse valor mais metade da metade. Vamos lá. Quanto é que é 50% de 500? 250. 25% vai ser metade da metade. Qual que é metade de 250? 125. Então você pega metade, que é 250, e soma com mais metade da metade, que é 125. Por isso que você chega nos 375. Isso vale para qualquer número, tudo bem? Então você pode calcular 75% de qualquer valor, fazendo o quê? Metade mais metade da metade. E 75% é uma porcentagem bem assim famosa, né? Um número que não é tão difícil de aparecer de repente numa questão, calcular 75% de um valor, ok? Então, são algumas dicasinhas, né, para de repente facilitar e você não precisar toda vez que aparecer uma porcentagem, fazer uma conta ali no cantinho, que às vezes você perde um tempo, né?
pensando em coisas assim que são práticas, daí acho que não é tão difícil. Óbvio, concordo com você que você deve estar olhando e falar, poxa, né, mas ele é professor, ele consegue fazer todas essas inferências aí fácil aí de cabeça, consegue pegar, separar e depois junta, né? Pessoal, mas isso é prática, né? Aliás, tudo na matemática, né, a gente nunca aprende de uma primeira vez, é tudo uma repetição. Então isso vai um pouco de treino. Então, né, porcentagem é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, então isso não é tão difícil. Então, você tem que pega um número, tenta imaginar quanto é que é 10% daquele valor, calcula porcentagens menores, quanto é que é 15%, aí você junta 10 mais 5, opa, quanto é que é 25% daquele valor, faz metade e a metade na metade, né? Então, isso é um pouco de treino. Se você fizer, você vai ver que rapidinho você consegue internalizar isso, né? E vai facilitar bastante a sua vida em cálculos de porcentagem e, lógico, né? Vai acabar facilitando em todos os cálculos de uma forma geral. O seu raciocínio vai ficar um pouco mais rápido, ok? Bom, dei vários exemplos aqui, né, de como calcular essas porcentagens. Agora vamos ver isso aí de repente numa questão, né? Como é que a gente consegue usar isso numa questão para a gente ganhar tempo e de repente matar ela sem precisar fazer muita conta, tá? Então eu trouxe aqui para vocês a questão do CFS de 2014, tá? Então essa prova, essa questão caiu, né, uma questão de porcentagem que caiu na prova de sargento de 2014. Então ela falava assim: o gráfico mostra a porcentagem de vendas de 4 modelos diferentes A, B, C e D de aparelhos de telefone celular em determinado dia em uma loja, tudo bem? Então ele bota lá, modelo A foi vendido lá 15%, o B 40%, o C 25% e o D 20%, ok? Aí ele fala lá, sabendo que ao final desse dia foram vendidos no total 580 aparelhos, considerando os 4 aparelhos, A, B, C e D. Então ao todo foi 580, só que eles foram divididos nessas porcentagens que ele te deu nesse gráfico aí que a gente popularmente chama de gráfico de pizza, mas o nome dele é gráfico de setor, ok? Bom, então o gráfico que representa corretamente a quantidade de aparelhos vendidos de cada modelo é... Bom, então na verdade o que essa questão está querendo? Ela está querendo que você faça uma transposição, porque as informações estão num gráfico de setor, né? Estão nesse gráfico aí de setor circular. Ele quer que você passe isso para um gráfico de barras, né? Um gráfico de colunas, tá? Então eu quero saber essas informações em porcentagem, quanto que elas representam numericamente num gráfico de colunas, tudo bem? Então, a gente vai, teoricamente, né, a gente precisaria fazer o quê? A gente teria que calcular cada uma dessas porcentagens de 580. Então, a gente teria que colocar, né, se fosse do jeito manual, fazer mesmo na unha, a gente tem que colocar lá, 580 é 100%, aí para o A, 15% é X. Aí multiplica isso lá em cruz, acha o valor, olha lá no gráfico. Aí faz isso para o B, 580 é 100%, 40% X. A gente ia fazer isso, essas 4 regras de 3, para essas 4 valores. Só que a gente sabe, pessoal, que normalmente, né, um concurso sério aí, né, feito aí pela VUNESP, para essas provas da polícia, a gente não tem mais do que 4 minutos para a questão. Você não vai conseguir fazer essas 4 contas aí em 3 minutos e alguma coisa, e depois ainda achar os valores e dar a resposta e passar para o gabarito, você não vai conseguir, tudo bem? Então a gente precisa de um jeito mais prático para de repente calcular todas essas porcentagens e achar os valores lá no gráfico, tudo bem? Então como é que a gente vai fazer isso fácil? Opa, o 580 é um número que a gente precisa destrinchar. Então vamos tentar destrinchar nessas porcentagens fáceis que a gente tem aí no gráfico de setor, que foi justamente o que eu falei para vocês. A VUNESP gosta de usar números múltiplos de 10 ou múltiplos de 5. E você pode ver que todos os números aí ou é múltiplo de 10 ou múltiplo de 5. Ó, 15, 20, 25 e 40. Não é nenhum número muito quebrado, então vamos tentar fazer isso aí de cabeça. Qual que vai ser o nosso ponto de partida? Aquele padrão que a gente falou lá no começo, sempre os 10%. Pessoal, quanto é que é 10% de 580? Fácil, deslocou a vírgula uma casa para a esquerda, vai dar 58. Bom, só que nenhuma dessas porcentagens é 10%. É o quê? 20, 15, 40, 25. Bom, então vamos agora, a partir dos 10%, chegar naquelas que a gente quer. Então, por exemplo, a letra D, o aparelho D, tudo bem? Ele não é 20%? Então você só pensa, se 10% é 58%, 20% não é o dobro de 10%? Então o valor também vai dobrar. Qual que é o dobro de 58? Vai dar 116. Então com isso a gente já consegue eliminar algumas informações aqui do gráfico, tudo bem? Bom, se o D tem 616, então não pode ser 121 e não pode ser 118.
Já eliminamos a letra B e D só com a informação D. Ok? Então, por que eu eliminei a letra B e D? Porque a gente fez aí o cálculo dos 20% e chegou no 116. E se você olhar a letra B e a letra D, na letra B estava 121, tudo bem? Estava 121 aqui e na letra D estava 118. Então, não pode ser esses dois valores, ok? Bom, então sobrou o quê? Letra A e letra C. Então, de novo, vamos tentar sempre ganhar tempo, né? Vamos tentar pegar alguma alternativa que tenha algum valor diferente. Por exemplo, a letra A. A letra A tem 90 e na letra C tem 87, certo? Então vamos tentar ver qual desses dois é, porque aí depois a gente nem precisa saber quanto ia dar, por exemplo, a letra C ou a letra B. Então, por exemplo, a letra A o modelo A de celular era 15%, ok? Bom, vamos pensar então, 15% é 10% mais 5%, certo? 10% a gente já sabe, né? De 580 vai dar 58. Agora que a gente vai fazer aquela inferência para chegar no 5%. Se 10% é 58, 5% é 29, tudo bem? E 15% não é 10% mais 5%? Então os 15% vai dar 58 mais 29. E 58 com 29 dá 87. Então também não pode ser 90. Então é por isso que a gente fica aqui com a nossa letra C. Tudo bem? Então, isso foi um jeito fácil que eu tentei, de repente, de chegar, fazer um cálculo mental para você descobrir essas porcentagens que não eram porcentagens difíceis, era 15%, 20%, 25%, 40%, de um jeito fácil, e você já consegue chegar nas alternativas, né, fazendo essas contas que não é nada muito absurdo. Calcular 20%, somar duas vezes 10%, ou 15%, somar 10% mais 5%, tudo bem? Então isso foi de repente uma ideia de como é que a gente pode aplicar isso numa questão onde as porcentagens sejam múltiplos de 10 ou de 5. Lógico, se cair uma porcentagem muito complicada, um número que é difícil cair, mas se cair, aí você faz do jeito tradicional, por regra de 3 ou qualquer outra forma, né? Mas muitas vezes as porcentagens a gente consegue calcular dessa forma que eu passei para vocês, ok? Pessoal, obrigado, espero ter de repente mostrado um jeito diferente para vocês e até a próxima.